Graça e paz a todos, boa tarde. Essa aqui é a nossa tentativa número 2 de fazer a transmissão, né? Estamos aí na luta. Ainda não estou preocupado, gente, com a questão de melhor posicionamento da câmera, né? Local de gravação. Por enquanto vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a cozinha da minha casa. A gente ainda está estudando ali atrás, no caso lá de cá, tá invertido. A escada que vai para o quarto das crianças lá em cima. A gente está aí tentando, né, fazer isso. Bom, nesse teste número 2, obviamente nós vamos compartilhar de uma palavra, vamos orar, mas também vamos tentar fazer a programação para hoje à noite ele carregar. A nossa intenção é que toda live carregue às terças-feiras quando ela for gravada, e quando não for gravada, ela se ao vivo às terças-feiras como era antigamente. Então a gente está aí nessa luta. Temos estudado bastante, difícil, mas eu acredito que dessa vez a gente consegue aí, realizar esse projeto tão bonito. Então eu quero orar com você, lembrando, nós estamos aí nesse projeto graças a uma bênção que recebemos. Estamos aqui gravando com um notebook e espero que tudo fique bem para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Eu estou tentando aqui focar melhor. Eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estarão assistindo essa mensagem, essa palavra. Senhor, que possamos ter muitos comentários, muitos compartilhamentos, que o Senhor venha levar a sua palavra a muitos lugares. Nos abençoa, Pai, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, está aqui a nossa palavra hoje, ela se encontra ali no livro de Números. Livro de Números no Antigo Testamento, né, um dos 5 livros do Pentateuco, o 4º livro do Pentateuco, para ser exato. Números no capítulo de número 7, o versículo de número 9. Tá ok? Números capítulo 7, versículo de número 9. Em breve, se Deus quiser, a gente vai estar colocando aí na tela, nesse cantinho de cá. Deixa eu ver se eu acertei. Aqui, ó. Que assim vai estar entrando aí o texto. Tá chegando lá, hein? Fica preparado. Diz assim o texto: mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto ao seu cargo estava o santuário e o levavam nos ombros. O título da nossa live é A Vida Cristã se Carrega nos Ombros. Bom, vou explicar um pouquinho rapidamente desse texto. Quando Moisés ele está no deserto, dando as orientações que ele recebeu de Deus para trazer ao povo de Israel, Moisés ele recebe uma missão. Os príncipes das tribos deveriam presentear os levitas que fariam a obra do santuário com alguns materiais que facilitariam a mobilidade do tabernáculo. Então, o que acontece? Haviam 3 filhos de Levi, pelos quais foi dividido as funcionalidades do tabernáculo. Para você entender basicamente a divisão, nós temos os coatitas, como diz a palavra de Deus, os meraritas e os gersonitas. Os coatitas, deles descendem a linhagem de Abraão. Então a família de Abraão ela é removida dos coatitas para serem os sumos sacerdotes. Então, ponto principal, dentre as famílias de Levi separa-se a família dos coatitas. Dentro das famílias dos coatitas se separa a família de Abraão para ser os sumos sacerdotes. Todos eram levitas, mas nem todos eram sumos sacerdotes. Isso é uma questão que foi definida, e a gente vai ver inúmeras situações, como na revolta de Corá, Datã e Abirão. Nós vamos ver a vara de Arão florescendo e tudo mais, sendo eleita a família de Levi, sendo escolhida a família de Arão, mas nesses restantes de levitas fica-se distribuído o que se faria no tabernáculo ou posteriormente no templo. Bom, aos meraritas era a responsabilidade de carregar
determinadas partes do tabernáculo estavam sob a ordem de um dos filhos de Arão, chamado Eleazar. Também os meraritas e os gersonitas, estavam sob a ordem de Itamar. E Eleazar estava para coordenar os coatitas. Os coatitas, hoje nós conhecidos como, o nome em hebraico corretamente seria os Cohen, né? É um nome até muito famoso, né? E os coatitas, eu não vou entrar nos detalhes dos rubenitas dos gersonitas e dos meraritas, porque para eles ficou definido carregar a parte pesada do tabernáculo, as madeiras, as cortinas e etc. E eles, quando recebem essas ofertas, eles então recebem também carruagens, bois para carregar, ou seja, as madeiras eles punham nas carruagens, as toalhas, as cortinas e etc. Porém, a parte dos coatitas fica a responsabilidade de se carregar as coisas que Moisés chama de santas, que se fazem o serviço sagrado, os altares, a Arca da Aliança, o candelabro, o altar do incenso e etc. Então, o que deveria se fazer? Essas coisas elas deveriam ser carregadas por meio de varais sobre os ombros. Você vai lembrar um fato um episódio muito famoso, quando Davi está transportando a arca de volta para Jerusalém, ele a põe sobre carros de bois, e vai todo mundo se alegrando e tudo mais, tendo aquela festa, aquela coisa toda, e um determinado momento os bois tropeçam e Uzá segura a arca, e Uzá, ele ao encontrar a santidade de Deus na arca, ter aquele encontro físico com aquela santidade, ele morre. A Bíblia diz que abriu-se uma ruptura em Uzá, né? Então Davi chama aquele lugar de Pérez Uzá. Vocês perdoem o balançar, estou gravando sobre a mesa e acabo batendo a mão na mesa. Eu vou procurar falar menos com as mãos. E Davi então fica meio desnorteado, até que lembram a ele que a arca deveria ser carregada sobre os ombros. Isso traz uma responsabilidade muito grande para nós, porque tudo aquilo que era santo precisa ser carregado sobre os ombros. Não somente a arca, mas o altar, o candelabro. Por que isso? Porque a santidade de Deus não pode ser levada por objetos ou como um objeto qualquer. E aqueles eram instrumentos para santificar o povo e que representavam, no caso, a arca, a própria santidade de Deus. Então nós precisamos compreender aqui que não era um simples fato de carregar, mas era a simbologia de não se desprezar a santidade. Quando nós falamos de vida cristã, nós estamos falando de uma vida que ela é necessariamente imbuída de santidade. Nós não podemos separar a vida cristã da santidade. É impossível fazer isso. E por que eu digo é impossível? Porque quando nós abandonamos a santidade, nós estamos desprezando a natureza do próprio Deus que é santo. Deus vai dizer na sua palavra, lá no livro de Deuteronômios, sede santo porque eu sou santo. O apóstolo Pedro, na sua carta, ele vai referenciar esse texto dizendo, ouvi o que o Senhor disse, sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Essa é a premissa de uma vida cristã, santidade. Claro, nós não somos santos no sentido de, vamos fazer as nossas petições a eles, vamos pedir para o pastor Rodrigo estar orando por nós, porque o pastor Rodrigo é santo de maneira nenhuma. Nós estamos imbuídos de santidade na maneira em que nos conduzimos buscando aquele que é santo, tentando corrigir as nossas falhas, os nossos erros, de modo que nós possamos
em todo tempo, conduzir a nossa vida da melhor maneira em que agrade ao Senhor, segundo os mandamentos dele. E aí, quando eu olho para esse texto, eu observo, por exemplo, a gente não poderia deixar de falar, né, aproveitando a live de hoje, esse tema que já estava no meu coração. A gente tem tido tantas questões de envolvimentos culturais dentro da igreja, e não é só, queridos, não é só por causa da música Aue, que foi, né, agora o burburinho da internet, do nosso querido Marcos Telles, pastor Marcos Telles. É por uma questão de estarmos trazendo culturas não somente pagãs para dentro da igreja, mas culturas aleatórias à nossa vida de santidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu costumo falar isso, muitas pessoas tentam se afastar da cultura judaica. Legal. Nós somos cristãos, judaísmo é judaísmo, mas existem algumas coisas que estão dentro da Bíblia que as pessoas procuram se afastar. E eu não estou aqui defendendo você judaizar ou não judaizar a igreja, não tem nada a ver com isso. Mas, às vezes, a gente tenta se afastar da cultura bíblica, daquilo que está na Bíblia, mas adere a culturas regionais. Né? Não, vou dar um exemplo, eu sou carioca, não, mas no Rio, eu vou me lembrar, tinha uma igreja, né? Tem. Acho que as pessoas saíam da praia para a igreja, mas era cultural, porque estava na praia, né? Então a galera ia de sunga de praia, de biquíni, com saída de praia. Era cultural. Tem problema? Em tese, não. Mas a gente abre um precedente desnecessário para que, em algum momento, a santidade do culto comece a ser desprezada. Pastor, então a gente só deve para o culto de terno e gravata, saia comprida? Não. Mas nós devemos nos apresentar diante de Deus, não é com o melhor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você que pode até escandalizar um pouco. Deus não está preocupado com o seu melhor. Se o nosso melhor fosse aquilo que agradasse a Deus, Deus não tinha deixado a maneira dele. Porque a maneira de Deus nem sempre é a melhor para mim. Deus muitas vezes fala para que eu espere quando eu quero coisas imediatamente. E aí? O que nós temos na Bíblia é um manual daquilo que é a vontade de Deus e não daquilo que é melhor. Porque se eu olhar para esse aspecto, quando Davi leva a arca, ele pega uma carruagem que nunca ninguém tinha usado, bois que nunca carregaram peso, e coloca e faz festa, danças e etc. E se alegra com o povo, porque a presença de Deus, em tese, estava voltando para Jerusalém. Mas Deus havia dado uma ordem explícita. Nós acabamos de ler Números capítulo 9, versículo 7. A arca deve ser carregada sobre os ombros dos levitas, da família dos coatitas. Não era por outra tribo, não era por outro povo, não era por outra pessoa qualquer. Era por aquele povo específico, por aquele grupo específico de pessoas que não receberam nenhum presente de carruagens, de bois, de ofertas, para carregar o tabernáculo. Eles tinham que fazer a parte deles. E eu acredito que ao invés de carregar numa carruagem, carregar sobre os ombros era muito mais pesado. Você está ouvindo um barulho de bater aí, que esse eu não consegui eliminar. Estou fazendo uma obra aqui do lado. E era muito mais fácil colocar a arca e o altar e todos os outros instrumentos numa carruagem de bois e carregar deserto para fora do que colocar no ombro um peso
muito grande. A arca ela não era pequena, o altar não era pequeno, o altar de incenso não era pequeno, tinha a mesa dos pães. Eram coisas que tinham um tamanho proporcionalmente grande, mas era necessário carregar nos ombros. Não era para ser carregado da maneira que era o melhor. Davi fez o melhor, queridos. Fez o melhor, pegou o melhor carro, os melhores bois e etc. Ele queria fazer sacrifícios, mas era o melhor de Davi, não era o que Deus desejava. Santidade, e é essa a premissa do cristão, é fazer o que Deus quer que seja feito. Isso é santidade. Fazer da maneira que Deus deseja que seja feito. Isso é santidade. E nós precisamos compreender isso. Essa vida cristã ela precisa carregar sobre os ombros, ela precisa pesar sobre nós. E qual é o peso que ela precisa estar sobre nós? É o peso da santidade. Fazer aquilo que na maioria das vezes não vai agradar a mim e a você, mas vai agradar a Deus. Aquilo que na maioria das vezes vai contra os nossos próprios pensamentos e sentimentos, mas vai de acordo com a vontade de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em Jeremias 29:11, que Deus sabe os planos que tem para nós, que são pensamentos de paz e não de mal. Então, nenhuma das orientações do Senhor são para nos causar danos. Pelo contrário, são bênçãos que acrescentam, bênçãos que geram paz. Elas produzem frutos. Mas nós precisamos compreender que isso precisa pesar essa responsabilidade sobre nós. E qual a responsabilidade? De fazermos aquilo que Deus mandou e não fazermos aquilo que é a nossa vontade. Esse texto que nós lemos é um texto muito simples. Se você fizer a leitura completa, eu estou abrindo aqui a Bíblia, mais uma vez, se você fizer a leitura completa, você vai ver que a responsabilidade que se tinha acerca do tabernáculo era muito grande. Eles precisavam que os filhos de Arão primeiro viessem, enrolassem a arca, tirassem as tendas do véu, enrolassem a arca, depois colocaram uma outra cobertura, depois um terceiro pano, e assim sucessivamente, com a mesa, com o altar, com o candelabro. Tenham cuidado com as lâmpadas do candelabro, com os apagadores, com os espiritadores. Havia todo um cuidado com os talheres da mesa. Tudo era coberto. Depois eles colocavam os varais, aí entravam os coatitas para carregar. E detalhe, haviam turmas, cada um carregava de um certo tempo. Então era uma coisa que tinha uma simbologia, que não era simplesmente porque ficava bonito de carregar. Esse aí é o som do WhatsApp. Deixa eu desligar aqui o som do WhatsApp. Não era uma coisa que era simplesmente para ficar bonito. Às vezes a gente está pensando em coisas só para ficar bonito, e não é isso. Eram coisas para ficar obedientes, para reconhecerem o valor da ordem de Deus e a obediência do povo. Então, o que eu quero trazer para você através dessa mensagem, como eu falei, vai ser uma breve mensagem, porque é um teste ainda, por isso que eu não estou entrando em todos os aspectos do texto, como normalmente a gente faz nas nossas lives, que ela tem um bom estudo. Nosso objetivo é compartilhar com o melhor a palavra de Deus, mas nós queremos que a vida cristã ela se afaste das coisas que são desse mundo, sejam elas culturais, sejam elas que consideramos o melhor, e que se aproximem daquilo que a Bíblia nos ensina, não de judaísmo, não de leis da Torá. Não é isso, não é. Eu não estou aqui dizendo para você, olha, guarde o sábado, não coma carne de porco. Não estou dizendo isso também, não estou criticando quem faz, não, tá? Estou só dizendo para você o seguinte: o que Deus está nos ensinando é que nós precisamos valorizar a santidade dele. Essa é a maior cultura da Bíblia. Então, antes de qualquer coisa que eu faço, seja uma canção, e eu falo uma canção não por causa da história da canção do Marcos Teles,
mas porque eu sou compositor, sou escritor, ou o livro que eu escrevo, né? Como eu falei para vocês aí, eu escrevi o Conhecedores do Bem, Praticantes do Mal, já está na fase de conclusão o Atraídos pelo Fogo. Vamos começar agora já escrever depois da tempestade. Vamos trazer esses textos para nós, e a nossa ideia é fazermos com santidade. Nós precisamos colocar isso. Isso é santo? Ou eu quero fazer só para me agradar? Eu estou fazendo só porque é legal escrever, eu vou ter notoriedade? É isso que eu tenho buscado? É isso que tem sido o meu objetivo? Nós precisamos fazer tudo isso. Eu quero alcançar multidões e por isso eu preciso me adaptar a essas multidões. Deixa eu falar algo para vocês. Eu comentava com a minha esposa. Eu até tenho um livretozinho com a mensagem de Jonathan Edwards. Ele pregou um sermão no tempo dele que gerou um avivamento gigante. E o título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o objetivo do sermão era falar sobre como nós somos desprezíveis diante de toda a santidade de Deus. Ele não pensou em trazer palavras bonitas ou eloquentes, ele não chamou pecado de deslize, ele não chamou o cristão de obra-prima de Deus, não disse que nós estamos no centro do coração de Deus, pelo contrário, falou que não tinha nada em nós para que Deus nos amasse. E nós precisávamos ser gratos por isso. E por conta dessa mensagem, um grande avivamento aconteceu no seu país, que mudou a história não só do país de Jonathan Edwards. Eu não vou ficar te dando spoiler aqui, procura para você achar e você ler. Mas ele trouxe também um grande avivamento que depois culmina com o avivamento da Rua Azusa e com tantos grandes outros avivamentos ao longo da história. E a gente chega na igreja hoje, canta Faz de Novo, pedimos avivamento. Mas se nós pegarmos um sermão dizendo que somos pecadores na mão de um Deus irado, porque dá para imaginar o quanto Deus fica irado com essas coisas, no qual nos aproximamos tanto deste mundo e esquecemos de nos aproximar dele. E isso sim deveria reproduzir em nós um avivamento, mas se eu pregar uma coisa dessa na igreja, é capaz de que, se for uma igreja que não é minha, eu nem ser chamado nunca mais para pregar naquele lugar. Isso me deixa terminar a mensagem, né? Não só eu, mas qualquer outra pessoa. Então, o que eu quero deixar para nós nessa breve reflexão é que nós venhamos a carregar a santidade de Deus nos nossos ombros, entendendo a responsabilidade do que isso significa, compreendendo o quanto isso é importante e necessário para nós, que nós somos pessoas que carecem vivermos como os coatitas, sabemos que temos uma responsabilidade, que se não andarmos de acordo, podemos ser fulminados. Não é para colocar a mão na santidade de Deus, é para carregá-la, é para sentir o peso dessa santidade. É para entender que a vida cristã não é se adequar às coisas desse mundo, não é se adaptar ao mundo. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Eu vou até ler aqui com vocês para não parafrasear o texto. Eu gosto muito de parafrasear texto, mas hoje eu não quero parafrasear o texto não, viu? Eu quero lê-lo. Olha o que diz o texto, Romanos capítulo 12, versículo de número 1, versículo de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela santidade de Deus, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentei os vossos corpos, dá os seus ombros para carregar a glória. Eu me lembrei de uma canção
do Ministério Zoe, né? Tem problema com direito autoral, a gente não pode pôr a canção aí, né? A gente não consegue colocar a música pra gente botar, mas ela diz assim: eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória. Depois você ouve essa canção, fica como sugestão. Eu não vou lembrar o nome da canção agora, mas é uma canção do Ministério Zoe, você procura lá. Ele diz: apresentei os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo. Não adianta, a cultura não é boa, não se adapta à cultura não. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos nos adaptar ao mundo, vamos mudá-lo. Vamos trazer cultura. E eu volto a dizer, eu não estou falando de judaísmo, mas antes me aproximar de uma cultura que pelo menos é bíblica, do que me adaptar a culturas antigas, a culturas brasileiras, a cultura. Então, vou para os Estados Unidos, vou fazer um Halloween gospel. Cara, e aí eu vou criticar porque a igreja está fazendo uma festa, a festa, sei lá, tabernáculo. Eu gosto muito da festa de tabernáculo, eu acho muito bacana, acho bonita a decoração. Tá entendendo? Pelo menos está na Bíblia. Ah, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. É, porque no Novo Testamento aí já entra meio que o paganismo romano, né? Eles estão evangelizando num mundo dominado pelo Império Romano, ou então num mundo dominado pelo Império Grego. Então acho que são essas culturas aí que andam meio que danificando a igreja de hoje em dia. Porque é muito fácil a gente vir para cá e falar da idolatria, do catolicismo romano e etc. E esquecer que a gente traz para dentro da igreja cristã, evangélica, protestante, reformada e etc., pentecostal, tradicional, e a gente traz um monte de cultura que só tem a ver com o Brasil. Vamos carregar nos ombros a santidade de Deus antes de qualquer coisa que a gente faça. Pergunte para Deus. É compor uma música. Irmãos, durante muito tempo eu questionei se essa live era de Deus ou só para agradar meu ego. Porque todo pastor gosta de pregar, e hoje eu não sou mais o pastor titular da igreja, eu congrego numa igreja, eu sou um membro da igreja, eu já falei aqui com algumas vezes, até com orgulho, eu congrego na Igreja Batista Nacional Shalom, meu pastor se chama Edson Apolinário. Eu não tenho tantas oportunidades como eu tinha, eu pregava, se eu quisesse, todo domingo na minha igreja, todo culto eu falava, é diferente. Eu congregava lá no Rio de Janeiro, tinha inúmeras oportunidades, hoje eu não tenho tantas. E aí eu questionei, falei, Senhor, será que eu faço essa live só para agradar o meu ego? E um dia, fazendo um propósito, para que, se fosse de Deus, então Deus abençoasse, porque eu precisava desse instrumento, que é o computador, para fazer. E Deus não levantou uma pessoa para abençoar e falou assim, não, eu preciso, nós precisamos ouvir. Então, cara, não é minha vontade. Eu estou aqui estudando, tentando aprender isso, não é porque é minha vontade, que Deus cobra. Então, querido, eu quero que você entenda isso. Coloca diante da santidade de Deus. Eu não quero vir aqui pregar para que eu seja notoriamente conhecido. Eu não estou preocupado em quantos likes eu recebo. Estou preocupado em quantas pessoas a gente alcança. Ah, pastor, mas isso aí, através do seu vídeo, se eu começar a sair para pregar em um monte de lugar, rapaz, se Deus me levar a pregar em um monte de lugar, eu vou ficar feliz pra caramba. Quem não fica feliz fazer a obra de Deus? Mas esse certamente não é meu objetivo. E eu espero que eu continue assim, porque é santidade que a gente precisa carregar. Eu quero dizer para você, para que tanto eu quanto você possamos percorrer este caminho de santidade. Carregue nos ombros, carregue o peso da santidade, carregue o peso da glória de Deus. Sinta esse peso, viva essa glória. É isso que eu quero deixar para você. Nós precisamos viver conforme a glória de Deus. E eu deixo como sugestão para você,
Leia lá o texto de Números capítulo 7 por completo. Você vai chegar no versículo 9, onde nós lemos que os coatitas deveriam carregar a arca e os demais utensílios do templo que se carregavam com varais sobre os ombros. E você vai ver que eles não receberam nada senão a santidade de Deus. E de tantas coisas que nós podemos receber, a melhor delas é a santidade. Deixe para a sua meditação essa reflexão. Não pense em fazer o seu melhor para Deus. Pense em fazer somente aquilo que Deus pede, aquilo que Ele manda. E aí nós vamos agradá-lo. E deixe uma sugestão de canção. Ouça a canção do Ministério Zoe. Eu vou pesquisar aqui o nome dela, para você poder saber exatamente. Só uma coisa me satisfaz, do Ministério Zoe. Ouça essa canção. Medite nessa canção. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E eu espero com certeza estar falando com vocês mais vezes para a glória de Deus Pai. Entre lá no canal, Pastor Rodrigo de Almeida, e alguns vídeos que estavam bloqueados durante algum tempo, agora nós conseguimos desbloquear e está disponível. Tem palavras de edificação, tem outras mensagens que vai edificar a sua vida. Deus te abençoe. Eu quero orar por você, Senhor. Abençoe os meus irmãos e amigos que estão aqui nessa live, aqueles que podem compartilhar, que nós possamos alcançar o mundo para que o teu nome seja elevado em todas as nações. Nós agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique em paz.